Capítulo 1. O trem das 3h33. Pouco antes das 3 da madrugada, a chuva deslizava silenciosa pelas janelas do vagão, como se quisesse apagar o mundo lá fora. Lucas Andrade, de terno amarrotado e pasta de couro sobre os joelhos, olhava o reflexo distorcido no vidro, tentando entender por que ainda se sentia inquieto. Era apenas mais uma viagem noturna a trabalho, ou ao menos deveria ser. Ele estava no último trem da linha regional, saído de uma capital, do interior com destino a uma cidadezinha pouco conhecida, onde revisaria contratos de uma empresa agrícola. O percurso, embora longo, era algo que já fizera antes, mas naquela madrugada havia algo diferente. Os trilhos pareciam menos familiares e os ruídos do vagão mais espaçados, como se o trem, de repente, tivesse se desconectado do tempo real. Com os olhos pesados pelo cansaço, Lucas observava os poucos passageiros no mesmo vagão. Havia um homem dormindo com a cabeça tombada, uma mulher mais adiante. Clara, ele se lembrava de tê-la visto embarcar na estação anterior. E, claro, o velho maquinista, que ocasionalmente passava pelo corredor com um olhar fixo, quase ausente. Às 3h33, o trem desacelerou de forma abrupta, fazendo as malas no bagageiro rangerem como se algo lá fora tentasse conter a locomotiva. Nenhum anúncio soou, nenhuma explicação foi dada. Lucas se levantou, confuso, notando que o vagão estava agora envolto por uma névoa densa que surgira de forma quase instantânea. O trem parou completamente diante de uma estação que ele jamais vira antes. Não havia nome. Apenas uma placa, enferrujada com letras apagadas, e uma construção antiga, de arquitetura colonial decadente, que destoava completamente das estações modernas pelas quais havia passado. O relógio na parede marcava fixamente 3h33. Sem pensar muito, tomado por uma sensação incômoda que não soube explicar, Lucas desceu. Clara também desceu, silenciosa, sem sequer olhar para ele. O trem, com um sopro de vapor abafado, fechou as portas. Antes que Lucas pudesse perguntar qualquer coisa ao maquinista, o homem apenas o encarou com os olhos opacos. E o trem partiu de volta pela mesma linha de onde viera, como se estivesse fugindo de algo. Ali, parado na plataforma molhada, Lucas olhou ao redor tentando entender onde estava. Nenhum som de cidade. Nenhum sinal de vida, exceto pelas luzes mortiças vindas da estação e da pequena vila ao fundo. O ar estava pesado, úmido, e o silêncio era espesso demais para ser natural. Clara caminhou adiante sem dizer palavra. Lucas tentou chamá-la, mas sua voz soou abafada, como se tivesse sido absorvida pela névoa ao redor. Seguiu-a, instintivamente, passando por um velho portão de ferro retorcido que dava acesso a uma trilha de paralelepípedos. Ao avançar, começou a notar detalhes desconcertantes. As construções pareciam bem cuidadas, mas de um estilo muito antigo, como se a vila tivesse parado no tempo. Não havia fios elétricos aparentes, nem sinais de tecnologia moderna. A iluminação vinha de lampiões a gás, balançando levemente com o vento. Ele chegou a uma praça silenciosa onde uma mulher, vestida com roupas simples e um xale nos ombros, o esperava sentada em um banco de pedra. Seus olhos eram escuros, como poços sem fundo, mas seu sorriso era acolhedor. Chamava-se Isabel, e sem que Lucas dissesse nada, comentou que ele já era esperado. Confuso, ele tentou argumentar, dizer que havia descido por engano, que não havia estação marcada ali, no mapa. Isabel apenas respondeu que nenhum trem para ali por engano, e que todos que descem têm algo a reencontrar. O relógio da torre central da vila, que parecia não funcionar, soou repentinamente, mesmo sem ponteiros. 3 badaladas e uma meia. Lucas sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Algo naquela vila parecia saber mais sobre ele do que ele mesmo. Ele olhou para trás, na direção da estação, esperando ver Clara ou alguma saída dali, mas a névoa parecia ter engolido o caminho de volta. E naquele instante, Lucas compreendeu que, por mais que tentasse, talvez não conseguisse sair dali tão facilmente quanto entrou. Gancho para o próximo capítulo. Na manhã seguinte, Lucas descobre que todos os moradores da vila o tratam como se ele tivesse crescido ali, mesmo que ele jamais tenha ouvido falar daquele lugar antes. Capítulo 2. A Vila Esquecida.
Névoa persistia como um véu sobre os telhados e vielas da vila, filtrando a luz pálida da manhã e envolvendo tudo em um tom leitoso e imóvel. Lucas acordou em uma cama antiga, de madeira escura talhada à mão, dentro de um quarto que parecia ter saído de um século anterior. As paredes de taipa, a colcha de retalhos e o abajur a gás sobre a cômoda confirmavam. A modernidade não alcançara aquele lugar. Por um instante, pensou estar em um hotel. Rústico, talvez uma pousada temática, mas ao sair do quarto, percebeu a extensão da anormalidade. A casa em que despertara era ampla, mas extremamente silenciosa. No corredor, quadros com retratos antigos pareciam observá-lo, e o cheiro de madeira envelhecida impregnava o ar. Do lado de fora, uma mulher o aguardava sentada em um banco de pedra. Era Isabel, a mesma senhora da noite anterior. Com um sorriso tranquilo, ela o cumprimentou como se o conhecesse desde criança. Chamou-o de meu menino e comentou sobre o quanto ele havia demorado para voltar. Lucas sentiu o estômago revirar. Tentou explicar que aquilo era um erro, que nunca estivera ali antes, mas Isabel apenas assentia, como uma avó diante de uma criança teimosa. Ela afirmou que todos, mais cedo ou mais tarde, retornavam. Ao sair para explorar a vila, Lucas teve a estranha sensação de que os olhos o seguiam de cada janela. As pessoas, vestidas com roupas simples e fora de época, o cumprimentavam com familiaridade. Um senhor encostado em uma barbearia disse que ele estava mais magro do que da última vez. Uma senhora na quitanda perguntou se ele ainda gostava de marmelada, como na infância. E todas essas interações traziam nomes, datas e lembranças que Lucas jamais viveu, mas que os outros afirmavam com convicção. Na praça central, a torre do relógio ainda marcava 3h33, como se o tempo ali tivesse travado junto com o trem. A fonte ao centro jorrava uma água cristalina, porém, não havia som de motor ou energia. A vila toda funcionava como uma réplica viva de um tempo que não pertencia mais ao mundo lá fora. Ele voltou ao local onde descera do trem. A estação estava ali, mas as trilhas dos trilhos sumiam poucos metros adiante, como se o trem tivesse surgido do nada. Clara, a mulher que também descera do vagão, estava sentada no parapeito da plataforma. Ao se aproximar, Lucas percebeu que ela não parecia surpresa. Ela o cumprimentou pelo nome, como se soubesse exatamente quem ele era. Disse que, no fundo, ele sabia por que estava ali, mas só entenderia com o tempo. Quando Lucas a pressionou por respostas, ela desviou o olhar e disse que já tentara sair dali e que toda vez acabava voltando. Como se a vila não permitisse que seus visitantes partam sem concluir algo essencial. Desconfiado, Lucas tentou sair pelas trilhas que davam para os campos abertos ao redor da vila. A cada caminho percorrido, no entanto, acabava retornando a algum ponto já visitado. Era como se a geografia do lugar estivesse viva, dobrando-se sobre si mesma, fazendo com que não importasse a direção, ele sempre retornasse ao mesmo núcleo central. Cansado, voltou à casa onde havia acordado. Em cima da cômoda do quarto, encontrou uma foto em preto e branco. O mais inquietante era que ele estava nela, criança, ao lado de Isabel, sorrindo em frente àquela mesma casa. Tentou encontrar alguma explicação racional, talvez uma montagem, talvez um truque. Mas a foto era antiga, o papel desgastado e o cheiro de revelação química deixavam claro. Aquela imagem era real. No fim da tarde, ao retornar à praça, os sinos da torre tocaram novamente, sem que houvesse cordas ou mecanismos visíveis. Isabel aproximou-se com um cesto de frutas e o convidou para jantar. Disse que naquela noite haveria um reencontro no salão comunitário e que ele devia ir. Lucas, sentindo-se como peça de um jogo cujo tabuleiro desconhecia, aceitou. Se queria entender o que acontecia, teria que mergulhar mais fundo naquele mistério, mesmo que isso significasse enfrentar memórias que ele sequer sabia que existiam. Gancho para o próximo capítulo. Durante o jantar no salão da vila, Lucas reconhece entre os retratos nas paredes o rosto de um homem idêntico ao seu, com uma dedicatória datada de mais de 50 anos atrás. Capítulo 3. O homem na parede.
Salão comunitário da vila parecia ter sido preparado para uma celebração que misturava o velho e o desconfortavelmente ritualístico. Lanternas a gás iluminavam discretamente o grande espaço retangular, onde mesas compridas haviam sido organizadas em formato de ferradura. Sobre elas, frutas maduras, pães rústicos, carnes assadas em espetos e jarros de cerâmica com vinho escuro compunham um banquete digno de outra época. Lucas chegou ao local acompanhado de Isabel. Ela usava um vestido azul de corte antigo, com bordados delicados no colarinho, e exalava um aroma de lavanda. Os moradores o receberam com sorrisos calorosos e toques leves no braço, como se celebrassem o retorno de um filho pródigo. Ele, por outro lado, mantinha-se alerta, tentando mapear os rostos, o espaço e até mesmo as saídas. Clara estava lá, sentada à mesa principal. Havia algo em sua postura que sugeria conhecimento. Ela parecia observar tudo com atenção, mas sem surpresa, como se o presente fosse apenas um reflexo repetido de algo que já ocorrera muitas vezes antes. À medida que a noite avançava, Lucas foi sendo incentivado a comer e beber. Mesmo sem fome, aceitou pequenas porções, tentando não destoar dos demais. O vinho era forte, com um sabor mineral profundo, quase terroso. Ele sentiu um leve torpor tomar conta de seus pensamentos. Foi quando o viu. Um quadro pendurado acima da lareira do salão chamava pouca atenção à primeira vista, escondido entre tapeçarias e objetos antigos. Mas ao fitar os olhos do retrato, Lucas sentiu como se tivesse sido atravessado por um relâmpago. Era ele, ou alguém idêntico a ele. O homem retratado usava roupas formais do início do século XX. Sua expressão era séria, mas havia algo de familiar nos traços, no queixo, no formato do nariz, até no modo como o cabelo caía sobre a testa. Abaixo do retrato, uma pequena placa de latão carregava uma inscrição quase apagada: Sr. Lucas Andrade, administrador da estação, 1911. O mundo pareceu girar em torno dele. Aquilo era impossível. Não podia haver outro Lucas Andrade, tão semelhante a si, com o mesmo nome, vivendo ali mais de 100 anos atrás. Sentiu o suor frio descer pela nuca. O vinho na garganta agora parecia ácido. Levantou-se, tentando não chamar atenção, e se aproximou da lareira. Observou o quadro, de perto. A tinta estava envelhecida, o verniz craquelado, e não havia qualquer indício de manipulação ou montagem. Era inegavelmente uma pintura antiga, mas o que mais o atormentava era a sensação incômoda de familiaridade. Não era apenas a aparência do homem, era o olhar. Era como se ele próprio de fato tivesse estado ali e esquecido. Enquanto analisava o retrato, Isabel surgiu silenciosamente ao seu lado. Sem que Lucas lhe perguntasse nada, ela comentou que aquele homem fora muito querido na vila, que organizara o funcionamento da estação e ajudara a comunidade a sobreviver por décadas. Disse também que após sua partida, ninguém mais ocupara aquele posto. Lucas, tentando manter o controle da respiração, perguntou como era possível alguém com o mesmo nome, rosto e profissão ter vivido ali tanto tempo atrás. Isabel não respondeu diretamente. Apenas afirmou que o tempo na vila não funcionava como no resto do mundo, que certas pessoas precisavam retornar para encerrar ciclos inacabados. De volta ao seu quarto naquela noite, Lucas revirou cada canto em busca de mais respostas. Encontrou dentro de uma das gavetas da cômoda uma pasta antiga com documentos, todos em papel amarelado e escrita à mão. Havia listas de horários de trem, mapas da ferrovia e cartas endereçadas a ele, todas datadas entre 1909 e 1913. Uma das cartas o deixou especialmente inquieto. Era escrita por alguém que se identificava apenas como M, e dizia que o último trem estava se aproximando. Que ele, Lucas, deveria tomar cuidado com os sinais, e que o tempo estava para se fechar. Na madrugada, ao encarar seu reflexo no espelho embaçado do banheiro, Lucas notou que seus olhos estavam diferentes, mais escuros, como os do homem no retrato, e naquele instante teve um lampejo, não exatamente uma lembrança, mas uma intuição brutal, de que aquilo tudo não era uma coincidência.
era um retorno. Forçado ou inevitável, ele ainda não sabia. Ponto de virada. Lucas agora entende que sua ligação com a vila é muito mais profunda do que uma simples coincidência. Ele pode não estar apenas visitando um lugar perdido. Ele pode estar revivendo um fragmento de si mesmo. Capítulo 4. O eco e o espelho. A noite foi tomada por sonhos agitados. Lucas se via caminhando por trilhos abandonados, envolto em uma névoa cada vez mais espessa, ouvindo ao longe o som rítmico de um trem que nunca chegava. Em certos momentos, via-se dentro da estação antiga, mas não como ele era agora, e sim vestido com roupas de outra época, com o olhar carregado de responsabilidade e cansaço. Ao acordar, sentia o corpo pesado, como se realmente tivesse percorrido quilômetros durante o sono. O relógio da vila, fiel em sua eternidade às 3h33, soava com sua batida metálica mesmo sem ponteiros móveis. Lucas tentou ignorar o significado daquela hora constante, mas algo em seu subconsciente já começava a entender. Aquele tempo congelado não era coincidência, era um lembrete, uma prisão delicadamente construída. Na manhã seguinte, Clara o esperava na praça com 2 copos de chá escuro. Ofereceu-lhe um, dizendo que ajudaria a clarear a mente. Lucas aceitou, observando-a com mais atenção. Clara parecia pertencer à vila, mas havia uma inquietude em seus olhos, uma tensão que denunciava alguém que também buscava respostas. Ela o guiou até uma construção ao lado da estação, uma espécie de arquivo. Dentro, estavam guardadas relíquias da vila. Livros de registro, diários, jornais amarelados e mapas feitos à mão. Com a chave que Isabel lhe dera discretamente na noite anterior, Lucas abriu uma das gavetas e encontrou um espelho antigo, em moldura de ferro retorcido. Quando olhou para o reflexo, viu mais do que sua própria imagem. Por uma fração de segundo, o espelho refletiu uma sala que não estava ali. Um gabinete escuro, com uma escrivaninha de madeira, um relógio, de bolso aberto sobre ela, e a figura de um homem sentado, escrevendo em um caderno. Ele próprio, mas com roupas do século passado. Clara, ao ver sua reação, apenas confirmou. Alguns objetos da vila mantinham ecos de memória. Ela própria já havia testemunhado momentos semelhantes. Disse que a vila preservava fragmentos do tempo como se estivesse suspensa em uma realidade própria, onde o passado e o presente se tocavam pelas bordas. Entre os documentos, Lucas encontrou um caderno de anotações em que o outro Lucas, o homem do retrato, havia descrito uma série de eventos análogos aos que ele vivia agora. O diário falava sobre uma anomalia no tempo, sobre visitantes que retornavam, sem saber porquê, e sobre um fenômeno chamado de o ciclo da estação. Era descrito como um ponto de convergência temporal, onde certas almas voltavam para corrigir desvios que as impediam de seguir em frente. O caderno terminava abruptamente com uma anotação incompleta. A noite do retorno exige sacrifício. Nenhum ciclo se rompe sem que se encare o que foi deixado para trás. Lucas sentiu um calafrio. A menção a sacrifício e retorno parecia sugerir que não bastava compreender o passado. Era preciso enfrentá-lo, aceitá-lo, ou pagaria o preço da repetição eterna. À tarde, Isabel o convidou para visitar os trilhos que corriam por trás da vila. Ali, segundo ela, o último ciclo sempre começava. Caminharam em silêncio por quase 1 hora, cruzando vegetação alta, cascalhos úmidos e postes antigos cobertos por musgo. No fim do caminho havia um túnel abandonado, selado por grades de ferro e tijolos envelhecidos. Um símbolo de fim, de linha. Isabel então revelou que, quando Lucas partira da vila há muitos anos, fora justamente por aquele túnel. Disse também que o último trem a atravessá-lo havia sido o mesmo que agora o trouxera de volta, embora ninguém mais recordasse ter visto esse trem em funcionamento desde a década de 1930. Naquele instante, Lucas sentiu uma conexão visceral com o lugar. Os sons do vento pelos trilhos, o cheiro do mato, o toque gelado da grade. Tudo lhe parecia dolorosamente familiar. Não era apenas um déjà-vu. Era como se memórias antigas, profundamente enterradas, tentassem emergir. Na volta, ao cruzar,
À praça, notou que o retrato do outro Lucas havia desaparecido do salão. Em seu lugar, uma moldura vazia pendia na parede. Isabel apenas comentou que certas imagens só permanecem enquanto fazem sentido. A vila estava mudando. Os ciclos estavam em movimento. E Lucas, consciente disso agora, percebeu que não bastava apenas escapar dali. Precisava descobrir o que viera a corrigir, o que havia esquecido e o que deveria enfrentar para quebrar o ciclo. Gancho para o próximo capítulo. Lucas decide retornar ao túnel abandonado sozinho à meia-noite. Mas ao chegar lá, encontra alguém esperando por ele, o maquinista do trem, parado imóvel diante da escuridão. Capítulo 5. O maquinista. Silencioso, a lua, pálida e alta no céu, lançava sua luz filtrada pelas nuvens baixas, conferindo ao cenário um tom espectral. Lucas caminhava em silêncio pela trilha dos trilhos abandonados. Os sons da vila agora, distantes, abafados pela escuridão. À sua frente, o túnel selado que visitara durante o dia parecia ainda mais imponente e ameaçador. A vegetação ao redor balançava com o vento noturno, e o ar tinha um gosto metálico, como se houvesse eletricidade suspensa na atmosfera. Ele levava uma lanterna a óleo, oferecida por Clara pouco antes da meia-noite, junto a um breve conselho. Não fale com ele, apenas escute. Lucas não perguntou quem era o ele. No fundo sabia, o maquinista. Aquele homem de olhos vazios, presença constante, mas sempre distante. Desde a primeira noite na estação, havia sentido que o maquinista não era apenas um funcionário do trem, era um guardião de algo maior. Ao chegar ao fim da trilha, Lucas notou que as grades que antes selavam o túnel estavam entreabertas. Não havia sinais de arrombamento. Apenas o trinco antigo destravado, como se tivesse sido aberto por alguém que sabia exatamente o que fazia. E diante das sombras do arco de pedra, ele estava lá, o maquinista. Imóvel, com seu longo casaco escuro e chapéu de aba baixa, o homem não fazia qualquer movimento. Seus olhos, visíveis sob a luz tênue, não refletiam a luz da lanterna. Estavam mortos, opacos, mas profundamente atentos. Lucas não se aproximou de imediato. Ficou a poucos metros, respirando com dificuldade, sentindo o tempo desacelerar ao redor. O maquinista ergueu a mão, apontando para dentro do túnel. Lucas hesitou. O interior era uma boca escura, úmida, que exalava um frio que parecia emanar de dentro dos ossos da terra. Mesmo sem palavras, o gesto do maquinista era claro. Ele devia entrar. Avançou com passos lentos. O chão estava coberto de pedras soltas e raízes que serpenteavam entre os dormentes apodrecidos. A lanterna tremia em sua mão. Após alguns metros, o túnel começou a exibir marcas nas paredes. Símbolos gravados no tijolo, desenhos circulares, espirais, palavras, em idiomas desconhecidos. Tudo aquilo parecia antigo, muito mais antigo do que a vila poderia justificar. O maquinista seguiu atrás dele, em silêncio. Lucas podia ouvir o som das botas contra o chão, sempre a uma distância exata, nem muito próxima, nem muito distante. Um passo atrás de sua alma, lá dentro, no centro do túnel, encontraram uma clareira subterrânea, onde a estrutura se alargava em uma espécie de sala abobadada. Ali, sobre uma plataforma de pedra, repousava uma antiga lanterna ferroviária, cercada por velhas cartas espalhadas, todas endereçadas a diferentes versões de Lucas Andrade. Algumas estavam datadas no futuro, outras no passado, e em todas uma mensagem recorrente: volte, corrija, liberte-se. Lucas compreendeu, com um peso terrível, que a estação fora construída para manter algo dentro, e que ele, a cada geração, voltava para tentar romper o ciclo, sem nunca conseguir. Os registros que encontrara, os ecos do espelho, os olhares dos moradores, tudo fazia sentido. Ele não era o primeiro Lucas Andrade a retornar. Era o mesmo, em um ciclo de reencontros, esquecimento e repetição. A vila o mantinha preso à margem da realidade. O maquinista se aproximou da lanterna e a acendeu com um fósforo tirado do bolso. A chama se alastrou como se tivesse esperado por aquilo por décadas. No instante em que a luz brilhou,
Toda a estrutura do túnel tremeu levemente e Lucas sentiu algo rasgar-se dentro de si. Uma lembrança profunda, esquecida há gerações. Viu-se ainda jovem, desesperado para fugir da vila, tomando o último trem durante uma madrugada igual àquela. Mas, ao invés de seguir viagem, fora jogado de volta ao ponto de partida. Na época, escolhera esquecer. Escondera as memórias, aceitando um novo ciclo, recomeçando. Mas tudo sempre voltava. De repente, a lanterna apagou-se sozinha e o maquinista desapareceu na escuridão. Lucas ficou ali, sozinho no centro do túnel, compreendendo que não bastava lembrar. Precisava tomar uma decisão. Algo havia sido interrompido no passado e só poderia ser concluído por ele agora. Retornou à vila pouco antes do amanhecer. As luzes estavam todas acesas, como se alguém o aguardasse. Clara estava na entrada da casa com expressão séria. Ao vê-lo, apenas disse que a próxima noite marcaria o ciclo final e que ele precisava estar pronto para enfrentar aquilo que o manteve ali por tanto tempo. Gancho para o próximo capítulo. Na noite do ciclo final, Lucas é levado até a antiga estação, onde uma versão de si mesmo o espera, sentada no banco da plataforma, com os olhos idênticos, mas profundamente envelhecidos. Capítulo 6. O outro. À noite caiu com um silêncio anormal, como se os próprios sons da vila tivessem se recolhido para observar o que estava por vir. Lucas caminhava pelas ruas pavimentadas em pedra, guiado pela luz fraca dos lampiões, a gás. Cada passo mais lento que o anterior. Havia uma tensão nos ares, quase tátil, como se o tempo estivesse se contorcendo em volta dele. Clara o aguardava próxima à estação. Vestia um casaco escuro e segurava um relógio de bolso, cuja tampa estava aberta e exposta, mesmo que os ponteiros estivessem parados. Ela não falou nada. Apenas o conduziu até a plataforma, onde uma névoa espessa começava a se formar. Quando Lucas passou pelos trilhos, teve a sensação de que os passos reverberavam dentro dele, como se tocassem cordas invisíveis de algo que dormia muito fundo. Na plataforma, sentado em um banco antigo de ferro, estava ele mesmo, ou melhor, uma versão dele visivelmente mais velha. O rosto trazia sulcos profundos, os olhos estavam cansados, e a postura curvada sugeria um peso acumulado ao longo de vidas, não de anos. Usava roupas idênticas às que Lucas vira no retrato no salão, agora desgastadas pelo tempo. A semelhança era inegável, mas o que mais o impressionava era o olhar. Não havia medo ali, apenas resignação. O velho Lucas ergueu lentamente a cabeça e o encarou. Não falou, mas naquele instante Lucas compreendeu tudo, sem necessidade de palavras. Ele não era apenas uma repetição cíclica, era uma divisão, um eco de escolhas, não feitas. Aquele homem era o reflexo de uma vida que ficou presa ali, que tentou romper o ciclo e falhou. E agora estava condenado a esperar pela próxima versão de si, na esperança de que, um dia, uma delas conseguisse terminar o que começou. O relógio da estação soou 3h33 com 3 badaladas metálicas e uma nota cortada ao meio, como se o tempo estivesse tentando se libertar da própria prisão. Nesse momento, a névoa começou a girar em espiral no entorno da estação. O chão tremeu levemente e a linha dos trilhos se iluminou com um brilho pálido vindo de dentro da terra. Um trem fantasma se aproximava, mas não era como o que o trouxera. Até ali, este era negro como carvão e parecia feito de sombras. Em suas janelas não havia reflexos, apenas escuridão líquida. E o maquinista, ou o que parecia ser o maquinista, estava imóvel na cabine, com um rosto que lembrava uma caveira envolta em véu. Clara se aproximou, com o relógio ainda na mão, e disse com a voz baixa e firme que aquele trem levava, embora as partes que já não pertenciam mais àquele tempo, que Lucas tinha uma escolha: seguir o ciclo e torná-lo eterno, ou encará-lo por completo, aceitando tudo o que foi, o que é e o que deixou de ser, e então, finalmente, quebrar o elo. A versão mais velha de Lucas se levantou, andou até o vagão e parou diante da porta, que se abriu como uma respiração funda. Virou-se lentamente, como se estivesse oferecendo o lugar. Como se dissesse: tome o meu lugar ou liberte-me. Lucas por fim compreendeu.
Precisava confrontar não apenas o tempo, mas a si mesmo. Todas as vezes que fugiu, que se calou, que se recusou a lembrar, estavam ali, materializadas em um ciclo concreto e doloroso. Avançou até a borda do vagão. Tocou a lateral gelada do trem, observando o próprio reflexo distorcido na lataria escura. Sentiu uma onda de memórias invadirem sua mente. Momentos de infância nunca vividos. Conversas com Isabel que jamais aconteceram. Decisões tomadas por outros, ele, em versões que agora se colidiam. Clara estendeu a mão com o relógio. Lucas segurou o objeto e, no instante em que o fez, o som de uma locomotiva rugiu pelos céus como um trovão. O trem recuou levemente, como se aguardasse a última decisão. Ele virou-se, encarando o velho Lucas mais uma vez. O homem sorriu. Um sorriso frágil, mas grato. Em seguida, simplesmente desapareceu, como uma brisa dissolvida ao amanhecer. Não restou corpo, nem sombra, apenas o relógio, agora marcando 3h34 pela primeira vez desde sua chegada. A vila estava em silêncio absoluto. Clara chorava em silêncio. E Lucas, segurando o relógio ainda quente em sua mão, entendeu que havia finalmente quebrado o ciclo, mas que ainda havia um último passo. Segundo ponto de virada da história, Lucas conseguiu libertar sua versão, presa no tempo, quebrando a maldição do ciclo. Mas agora, ele precisa descobrir qual é o preço da libertação e se poderá retornar ao mundo de onde veio, ou se parte dele permanecerá para sempre na estação. Capítulo 7. O ciclo se fecha. Bruma que pairava sobre a vila parecia mais espessa naquela madrugada, como se o próprio ar estivesse consciente do que se aproximava. O sino da torre não soou à meia-noite. O relógio da estação permanecia, em silêncio, parado às 3h34, como se não ousasse desafiar a quebra do ciclo. Lucas, com o relógio de bolso ainda em mãos, caminhava pelas ruas desertas, sentindo o peso de todas as versões de si mesmo em cada passo. As casas estavam vazias. Nem Isabel, nem Clara, nem qualquer outro morador pôde ser visto. A vila parecia em suspensão, como se observasse, por detrás de suas janelas escuras, o desfecho de uma história há muito adiada. Lucas retornou à estação. As luzes estavam acesas, mas não havia som de motor, apito ou trilho. O banco onde antes se sentara sua versão mais velha agora estava vazio, e a placa da estação, antes apagada, brilhava com uma luz dourada tênue. Não havia mais nome, apenas o símbolo do ciclo, um círculo dividido por um traço vertical. Ao se aproximar dos trilhos, Lucas viu algo extraordinário. O trem do início da jornada, aquele de cor verde azulada, surgia lentamente pela névoa, mas agora estava em perfeito estado, brilhando como se recém-saído de fábrica. Suas janelas estavam iluminadas, mas ninguém era visível no interior. A locomotiva parou suavemente, sem emitir som algum. A porta de entrada se abriu, revelando Clara, já a bordo. Ela o olhou com tristeza e orgulho. Disse que o trem agora estava pronto para levá-lo de volta, mas que o retorno não era apenas geográfico, era existencial. Aqueles que cruzavam a estação após romperem o ciclo não voltavam ao mesmo mundo. Voltavam ao ponto onde tudo começou, com a consciência plena do que foram e do que escolheram não ser. Lucas hesitou. Sentia que ainda havia algo por fazer. Com o relógio ainda em mãos, retornou à praça central. O chão ali havia se transformado. Marcas circulares haviam surgido entre as pedras, como um selo antigo ativado após gerações. Ao pisar no centro do desenho, Lucas foi subitamente envolvido por uma onda de vento silencioso. Tudo ao seu redor se dissolveu em sombras suaves, e ele foi transportado para dentro da estação. Não como ela era, mas como fora no passado. Estava agora diante de si mesmo, mas jovem, antes da primeira fuga. Era como assistir a uma cena congelada no tempo. Aquele Lucas, ainda inocente, se preparava para embarcar no trem para longe da vila, deixando para trás a responsabilidade que lhe fora confiada. Isabel, mais jovem, tentava convencê-lo a ficar. Ele recusava, e partia, selando assim a prisão do ciclo. Lucas, o Lucas atual, avançou para a cena, tocando o ombro de sua versão mais jovem.
No instante do toque, o cenário estourou em luz e escuridão, como se 1000 espelhos quebrassem ao mesmo tempo. E tudo voltou a ser silêncio. Ele estava de volta à estação atual, sozinho, mas com o trem ainda ali, aguardando. Clara continuava, na porta, esperando. Lucas se aproximou e perguntou, com a voz firme, o que aconteceria com a vila. Ela respondeu que a estação só existe enquanto houver algo a ser resolvido. Agora que o ciclo fora rompido, a vila retornaria ao sono profundo, talvez para sempre. Ou até que outra alma perdida cruzasse por engano os trilhos da própria história. Lucas entrou no trem. Sentou-se próximo à janela e observou pela última vez a névoa recuar da plataforma. A locomotiva deu um leve tranco. Começou a se mover. Pela janela ele viu Isabel, parada ao lado do trilho, acenando com serenidade. Ela desapareceu lentamente, junto às casas, à torre do relógio, aos rostos que nunca estiveram ali, ou que estiveram, mas em outras eras, o trem entrou no túnel. E pela primeira vez, Lucas não sentiu medo, sabia no fundo da alma que estava enfim a caminho de si mesmo. Clímax da história. Lucas rompe o ciclo que o aprisionava entre realidades e decide embarcar no trem da redenção. Ao fazer isso, transforma a estação de um lugar de repetição em um portal de libertação. A vila desaparece. O trem o conduz ao destino final, não geográfico, mas simbólico, o recomeço com consciência plena. Capítulo 8. O destino. Após os trilhos. Quando os trilhos sumiram na escuridão do túnel, Lucas compreendeu que não havia retorno no sentido literal. O trem em que agora estava era mais do que um meio de transporte. Era uma travessia. A luz amarela suave dentro dos vagões tremeluzia com um movimento suave, e Clara, sentada à sua frente, mantinha os olhos fixos na janela, como se ainda observasse as últimas imagens da vila sendo engolidas pela névoa. Nenhum outro passageiro havia embarcado. O silêncio era absoluto, exceto pelo som hipnótico das rodas sobre os trilhos, agora soando como um metrônomo cerimonial, marcando o compasso de um tempo que não pertencia ao mundo dos vivos ou dos mortos, mas a algo intermediário. Lucas sentia que não era mais o mesmo homem que havia embarcado naquela primeira viagem, noites atrás. Dentro dele, uma paz inquieta se instalava. A lembrança da vila, dos rostos conhecidos e desconhecidos, das versões de si mesmo, se misturavam como capítulos de um mesmo livro lido em desordem, mas que agora fazia sentido. Através das janelas, o que se via já não era mais floresta, campos ou neblina. O cenário havia mudado para um túnel sem paredes visíveis, um espaço vasto e escuro, onde relances de imagens se formavam e desapareciam. Cenas de sua vida, decisões tomadas, palavras ditas ou não ditas. Era como se estivesse passando por dentro de si mesmo. Clara quebrou o silêncio, dizendo que estavam chegando ao fim da linha. Disse também que, quando descesse, Lucas deveria escolher entre lembrar ou esquecer. Era a última encruzilhada. Muitos, ao romperem o ciclo, preferiam esquecer para recomeçar em paz. Outros optavam por lembrar, carregando consigo o peso e a sabedoria do que viveram e do que poderiam ter sido. Quando o trem parou, não havia plataforma, apenas um descampado envolto por uma brisa morna, com o céu tingido por um tom dourado, como o início do dia. Lucas desceu a passos lentos e Clara permaneceu. Ela não seguiria adiante. Sua função, ao que tudo indicava, era conduzi-lo até ali. Ao pisar na grama macia, Lucas sentiu o tempo se realinhar. Havia algo no ar, uma densidade nova, como se o mundo ao seu redor estivesse à espera de sua decisão. Em frente, havia 2 trilhas, uma de pedra branca, que desaparecia no horizonte, e outra de terra escura, que seguia em espiral até um ponto central, onde uma antiga árvore solitária se erguia. Sob a árvore, uma mesa. E sobre ela, 2 cópias, do mesmo livro, com a capa em couro gravada com seu nome. Lucas Andrade. Uma das cópias estava em branco. Páginas imaculadas, como uma nova história por escrever. A outra, preenchida de ponta a ponta, com palavras, imagens, datas e até sentimentos transcritos com uma precisão impossível. Era sua vida completa, cada repetição, cada falha,
cada tentativa de fuga, cada retorno à estação. Lucas ficou diante dos livros por longos minutos. A decisão parecia óbvia e, ao mesmo tempo, impossível. Por fim, pegou o livro preenchido, apertou-o contra o peito e, com isso, sentiu o mundo mudar ao seu redor. O campo desapareceu. A árvore sumiu. O trem já não estava mais ali e ele despertava em uma cama, dentro de um pequeno quarto de hospital, com as janelas abertas para uma manhã clara. Um médico o observava, surpreso com sua súbita recuperação após dias em coma. Ao seu lado, um relógio de bolso, fechado. No canto do quarto repousava uma pasta de couro gasta com as iniciais L. A Lucas sorriu. Não sabia exatamente onde estava no tempo, mas sabia quem era. Sabia tudo o que viveu. E, acima de tudo, sabia que agora era livre para recomeçar. A estação, a vila, o ciclo, tudo ficaria para trás. Mas a consciência do que viveu, não. Porque alguns trens nos levam de volta ao passado, mas outros nos conduzem diretamente para dentro de nós mesmos. E é nessa estação silenciosa, entre o que foi e o que poderia ter sido, que os verdadeiros recomeços acontecem. Fim da história. Lucas Andrade rompe o ciclo e desperta em um novo ponto de sua vida, com todas as memórias e significados adquiridos em sua travessia. A vila desaparece com ele, e o mistério da estação passa a viver apenas naqueles que ousam escutar o som de um trem em plena madrugada.